Olaf Scholz anuncia que a Alemanha vai voltar a ser uma potência militar, e isso principalmente por culpa da Rússia, por culpa do Putin. Ao mesmo tempo, Giorgia Meloni da Itália faz uma visita a Kiev, vamos falar o porquê, e Biden está na Polônia e deve fazer um pronunciamento em Varsóvia. A Rússia consegue uma vitória, entre aspas, ali, geopolítica, garantindo que a votação sobre um suposto ataque dos Estados Unidos aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 vai rolar, vai ter votação no Conselho de Segurança da ONU, e o Putin, talvez a notícia mais importante, faz a sua declaração anual ali para o parlamento e principalmente, claro, para a população russa. O que foi falado, e já adianto para vocês, o principal tratado que trata sobre armas nucleares foi suspenso por parte dos russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para apoiar o meu projeto, meu canal, para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também via chave Pix. E claro, se você quiser ter acesso ao curso mais completo, Geografia, Geopolítica e Atualidades do Mercado por um preço extremamente competitivo, pessoal, tem ali cronograma para você seguir as aulas direitinho, tanto aula de geopolítica, atualidades e tal. Acho que é essencial. Eu duvido você cursar esse curso, né, durante um ano e não sair muito melhor do ponto de vista, né, de conhecimento de mundo do que você iniciou 2023. Tamo junto, pessoal? Então, ó, link na descrição e bora lá pro vídeo. A gente teve algumas notícias importantes, como, por exemplo, Olaf Scholz, o primeiro-ministro, né, da Alemanha, garantindo que a Alemanha voltará a ser uma potência militar, coisa que não era, eu diria, desde a década de 90, pelo menos. Na verdade, sempre foi, né? Mas vai voltar a estar na liderança ali do mundo. Por quê? A Alemanha, ela passou por um período muito complicado no pós-Segunda Guerra, visto que foi ali que começou o eixo nazi, né? Não posso falar aqui no YouTube, né? Sabe essas coisas. E aí, os Estados Unidos, ele meio que brecou, quando teve ali a Conferência de Potsdam, separação da Alemanha, né, nas regiões de influência e tal, e impediu o crescimento militar dos alemães. Só que isso durou pouco tempo, porque principalmente a parte da Alemanha ocidental, era uma baita referência de indústria bélica e tal, né? E a União Soviética começou a se desenvolver. E os Estados Unidos sabiam que a OTAN, criada em 1949, precisava das armas alemãs para conseguir se desenvolver cada vez mais. Então, teve ali a questão, por exemplo, de submarinos, a questão dos tanques, o Leopard, por exemplo, né, depois o Leopard 2 e tal, tudo financiado pela indústria alemã. Só que pós-década de 90, era um período ali que o mundo estava num momento mais pacifista. Momento de nova ordem mundial, de globalização. A Rússia, por exemplo, com o Boris Yeltsin, tentando se aproximar do eixo ocidental do mundo, da União Europeia, do Bill Clinton, né, Estados Unidos e tal. Então a Alemanha, não é que ela reduziu os seus gastos, mas ela manteve. Então, proporcionalmente, foi reduzindo a porcentagem do PIB que era gasto em defesa. Para vocês terem uma noção dos dados, em 2021, a Alemanha gastou somente 1,31% do PIB em gasto de defesa. O mínimo recomendado pela OTAN é um gasto de 2%, ou seja, a Alemanha estava abaixo do que ela se propunha. E entendam, né? Poxa, professor, mas a gente fala de Leopard 2, ali os equipamentos, tal. A Alemanha ela é tão sofisticada, e de fato, a Alemanha, do ponto de vista tecnológico, é dos principais países do mundo. O problema não está no investimento em pesquisa e tecnologia, principalmente militar, mas sim do ponto de vista industrial. Então, precisamos de munições, produzimos e paramos. Preciso de novo. Galera, até reaquecer a indústria, até produzir, formar estoque, demorava demais. Então, a Alemanha preferiu investir em outros setores do que na parte militar. O Olaf Scholz, quando ele assumiu o poder, ele já começou com uma bomba, né? Já teve que substituir a Angela Merkel, que era muito benquista pela população, conhecida como a mãezinha da Alemanha, e já encarou, depois de 1 mês, 2 meses ali de governo, o começo da guerra da Rússia e Ucrânia. E esperava-se uma posição firme da Alemanha como a principal potência da União Europeia. O Macron tentou ali, né, fazer uma reunião com o Putin, tentou se colocar como liderança, mas a Alemanha é muito mais importante do que a França, economicamente e geopoliticamente também. Pois bem, o Olaf Scholz, depois de bastante pressão, cedeu, né, os Leopard 2, vai ceder, está tentando liderar essa aliança dos tanques e anunciou, em junho do ano passado, um fundo de 100 bilhões de euros para investimentos na parte militar nos próximos anos. Para quê?
para fazer com que esse 1,31% vire 2% pelo menos anualmente. Isso vai ser destinado principalmente ao reaquecimento da indústria alemã, porque o Olaf Scholz alega: tecnologia a gente tem, o que falta é produção industrial, é capacidade de repor munições, equipamentos e tal. E isso, claro, num primeiro momento vai ser utilizado para fornecer para os ucranianos. Ou seja, talvez isso eu sempre falo aqui para vocês, né? O estralo que faltava para que os países da União Europeia se fortalecessem enquanto União Europeia, se fortalecessem enquanto OTAN, foi justamente essa guerra da Ucrânia. E foi a justificativa perfeita para que o Olaf Scholz aumentasse os seus gastos militares para no mínimo 2%. Por isso, né, frase do Olaf Scholz: voltaremos a ser uma potência militar e, inclusive, a culpa é dos russos. A culpa, né, é dos russos. Ao mesmo tempo, Giorgia Meloni, da Itália, falei para vocês também, né, quando ela foi eleita, por esse caráter muito nacionalista, por ter um apoio muito forte do Silvio Berlusconi, pelo menos no início ali do seu governo, hoje em dia deu uma rachada com ele, esperava-se que ela tomasse uma atitude um pouco mais neutra em relação à guerra da Ucrânia. Imagina, né? Primeiro vou pensar nos italianos, na recuperação da nossa crise econômica, e depois penso nos ucranianos. O Silvio Berlusconi, que junto com o Matteo Salvini foram duas bases importantes para Giorgia Meloni, ele chama o Putin de irmão mais novo dele. Os dois trocam presentes, vinhos caríssimos ali, né, nos seus aniversários e tal. Então esperava-se que a Giorgia Meloni teria uma postura ou neutra ou um pouco mais pró-Rússia. Galera, pelo contrário, tá? A Giorgia Meloni, ela faz questão de criticar o Macron por ter uma postura de tentar querer ouvir, por exemplo, os russos, alega que não, o errado é a Rússia e tem que pagar pelos seus erros. E hoje fez uma visita a Kiev. Muito possivelmente essa visita vai no sentido de ajuda aos ucranianos, prometendo mais armas, equipamentos, tal, tá? Assim, grandes blindados, caças, não sei se vai rolar, mas financiamento pelo menos vai. E ao mesmo tempo, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que estava ontem em Kiev, né? Inclusive a quase 100 quilômetros de fronteira com Belarus, com as regiões aliadas ali da Rússia, até tocou a sirene, né, de, pelo amor de Deus, protege o espaço aéreo aqui, porque é um ataque, né, que afete o Joe Biden, claro que significaria uma terceira guerra mundial, tá? Mas ele agora está em Varsóvia, está na Polônia, vai fazer uma declaração. Qual é a expectativa? Que caças, a Polônia já disse que quer mandar caças ali para os ucranianos, mas pediu para que os Estados Unidos seja a liderança dessa aliança dos caças. O Biden indo até a Polônia, depois de ter passado em Kiev e muito possivelmente feito algum tipo de acordo com a Ucrânia, pode ser o prenúncio de um anúncio de mais equipamentos, principalmente equipamentos aéreos. É esperar para ver, tá, pessoal? Mas confesso que eu tô curioso aí para saber o que o Biden vai falar na Polônia. Outra notícia importante, talvez uma vitória geopolítica dos russos, está ligado a inserção na pauta do Conselho de Segurança da ONU as explosões que ocorreram no gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Gasodutos que foram construídos atravessando o Mar Báltico para conectar a Rússia à Alemanha, né? Por que, professor, isso é uma vitória dos russos? Porque um jornalista investigativo, conhecido como Seymour Hersh, inclusive já ganhador do Prêmio Pulitzer e tal, ele fez uma denúncia que os Estados Unidos, 3 meses antes das explosões, fez ali uma operação, inclusive com o nome OTAN, e colocou explosivos nos gasodutos. A Noruega, então, depois de 3 meses, acionou os explosivos e explodiu esses gasodutos. Por que os Estados Unidos teria feito isso? Para fazer com que a Europa não dependesse mais do gás russo, e isso beneficiaria a Noruega, que é uma grande exportadora de gás também. Pô, se eu não compro da Rússia, vou comprar da Noruega. Ajuda também os Estados Unidos, que é o exportador de GNL, gás natural liquefeito, e claro, é uma fonte de renda importante para os russos, que vai ficar negligenciada, que não vai mais existir, né? Porque o gasoduto claramente explodiu. Segundo o jornalista investigativo, ele ainda tem mais provas para apresentar, mas as que já tem são suficientes para que a Rússia entrasse no Conselho de Segurança da ONU e pedisse para que a ONU fizesse uma investigação. A China já anunciou apoio a essa pauta. Vamos ver como que o Brasil vai votar. O Brasil está no Conselho de Segurança, tá? Até o final de 2023. Mas a ideia é que seja formada uma comissão de advogados, investigadores, tal, todos independentes, para saber de fato o que aconteceu nas explosões do Nord Stream 1 e Nord Stream 2. A Rússia está chamando isso de terror, não posso falar aqui no YouTube, né? Rismo,
ok? Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Professor, você acredita que sim? Olha, de estados, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer grande potência, eu não duvido de nada, tá? E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Putin fez a declaração talvez mais aguardada do último ano, pelo menos, que é acerca da declaração que ele faz anualmente à Duma, ao parlamento e a vários setores da sociedade política e também da sociedade civil. Óbvio, galera, que a principal, o que estava aguardando era algum tipo de notícia mais impactante acerca de novas mobilizações, novas invasões. Ele falou que ele ia citar como que estava a situação da Rússia agora e como seria a situação da Rússia no futuro. Pô, a Rússia está numa guerra, é óbvio que você espera notícias sobre o conflito, né? Eu diria que assim, de novidade mesmo, novidade, a gente teve uma. A Rússia anunciou a suspensão, ela não finaliza, tá? E, aliás, ela não finaliza e diz ela que vai continuar respeitando as regras do tratado Novo START. Esse tratado, ele foi assinado em 2010, ele foi renovado em 2021 pelo Putin e pelo Biden. Lembrando, pessoal, que o Trump ficou empurrando com a barriga, não negociava tal. Estava quase finalizando. E aí o Biden conseguiu acertar a renovação desse tratado com o Putin. Mas, basicamente, ele garante algumas coisas específicas sobre as duas principais potências nucleares do mundo. Primeiro, um limite, um teto ao número de armas. Tanto Rússia como Estados Unidos só pode ter, no máximo, 1.550 ogivas e 700 mísseis balísticos em condições de uso. Além disso, fica previsto que anualmente, ou pelo menos periodicamente, definido pelos dois países, membros ali dos Estados Unidos farão vistorias às ogivas russas para saber como que andam ali as coisas, e os russos farão visitas às ogivas americanas para fazer também vistorias, tal, né, saber como que está o nível de produção de armas de cada um dos países. E também, sempre que um país for fazer um teste, ou seja, usar, né, não usar na prática, mas para fazer um teste, alguma coisa, tem que avisar o outro com antecedência. Então seria assim, um tratado de respeito mútuo acerca de armas e principalmente arsenal nuclear. A Rússia considera que nesse momento ela não pode respeitar esse tratado, porque os russos estão proibidos de viajar para vários lugares do mundo, então há uma impossibilidade deles fazerem vistorias no arsenal americano. Os Estados Unidos vai fazer, por exemplo, exercícios nucleares, possivelmente ali com a Coreia do Sul, e não avisou os russos, tá? Isso foi utilizado como argumento também pela Rússia, e que nesse momento existem potências que são totalmente inimigas da Rússia, como por exemplo França e Reino Unido, que têm armas nucleares e não sofrem vistorias. Então o Putin, considerando que estava muito assimétrica a relação, porque ele está sendo ameaçado pelos países ocidentais, não pode fazer vistorias em países importantes como Reino Unido e França, e os russos não podem nem ir para os Estados Unidos saber como que está rolando, então ele suspendeu esse acordo, né, o Novo START aí, tá? O que isso significa? Pelo Putin, nada, porque ele disse que vai continuar respeitando os limites estabelecidos pelo acordo. Mas é óbvio, né, pessoal? Uma coisa é o que você fala da boca para fora, outras são as suas reais políticas, militares e econômicas, principalmente no momento de guerra, tá? Agora, sobre as declarações, sobre o pronunciamento dele, eu diria que assim, foi um discurso bem longo, né? Quase 2 horas ali de discurso. Eu peguei os highlights, né? Os melhores momentos, para dar uma analisada e separei alguns trechos aqui para vocês. Acho que o que de mais importante a gente teve foi, primeiro, o Putin, ele deixou bem claro que quem começou a guerra foi o mundo ocidental, inclusive colocando, de novo, né, a questão do Acordo de Minsk. O Acordo de Minsk, a Ucrânia e o mundo ocidental daria mais independência para os russófonos que vivem em Donbass e a Rússia não agitaria movimentos separatistas. A gente sabe que nenhum dos dois lados cumpriu o acordo. A Angela Merkel e o Hollande, da Alemanha e da França, disseram que o Acordo de Minsk foi uma falácia para armar os ucranianos, tá? Enquanto a Rússia, a gente sabe também, incentivou movimentos separatistas no local. Isso é um ponto importante, tá? Ninguém respeitou o Acordo de Minsk. E colocou uma notícia, galera, que, de novo, pode ser, mas não há nada comprovando, que a Ucrânia estava pedindo arsenal nuclear para os Estados Unidos, lembrando que a Ucrânia nem membro da OTAN tá? E falou, inclusive, de agentes patológicos, biolaboratórios, né, que são colocados na Ucrânia
para um suposto ataque biológico contra os russos no futuro próximo. Ou seja, deixou bem claro que a culpa pela guerra é do Ocidente e que a Rússia está fazendo de tudo para proteger a sua população local. Que essa invasão, não falou invasão, né? Mas que essa operação militar especial que acontece no território de Donbass é apenas para a defesa do povo russo que ali vive, que estava sendo atacado por, não posso falar aqui no YouTube, né? né? Que existem no território ucraniano. Disse que o mundo ocidental, por exemplo, não faz nada quando tem militares com símbolos desse movimento extremista, que todo mundo sabe que acontece, tinha o Batalhão Azov, tinha apoio ali de grandes lideranças desse grupo mais de extrema-direita e que ninguém fazia nada, que o Ocidente se cala em nome da destruição da Rússia. Que esse é o objetivo do Ocidente. A Ucrânia sendo utilizado como fantoche para destruir os russos. É meramente uma questão geopolítica e não uma questão de uma suposta democracia. Visto, galera, que a Ucrânia, inclusive, é acusado de vários escândalos de corrupção, tá? Outro ponto que ficou bem sensível é a questão do Putin falando que ele entende todas as baixas que aconteceram nos territórios ocupados, da Crimeia, de Kherson, Lugansk, Donetsk e Zaporizhia, mas que a Rússia vai pegar todas as regiões que foram anexadas e vai tratar eles como se fossem o seu povo mesmo, porque de fato é segundo os russos. Então, ajudas humanitárias, pacotes de estímulo econômico, tudo isso vai ser instalado né, nessa porção do sudeste até o sul da Ucrânia para a recuperação do território ocupado pela Rússia, tá? E aí, ele falou muito da questão também da tentativa de punição do Ocidente às pautas econômicas da Rússia. Falando das sanções, por exemplo. Falaram que as sanções, elas surpreenderam os países ocidentais. Porque apesar da suspensão, por exemplo, do acordo de transações econômicas, da suspensão da Rússia, mais de 10 mil sanções praticadas pelos países ocidentais, a Rússia se mantém firme e forte, com aliança com novos países. América Latina, África, China, Índia, e de fato aumentou a relação comercial com esses países. Até com o Brasil também, tá? Percentualmente aí aumentou. Só que temos que deixar claro também que eu não sei se conseguiu suprir toda essa falta que Estados Unidos e Europa Ocidental fazem para a Rússia. O Ministério da Economia da Rússia não divulga dados macroeconômicos confiáveis desde o começo do ano passado. Então, assim, de fato, qual foi, qual não foi? Cara, não sabemos, tá? Palavra do Putin, a Rússia está crescendo economicamente. Outro ponto foi a crítica ao Ocidente. E aí, inclusive, né, galera, algumas críticas que eu, pelo menos, considero bizarras aí, tá? Ele falou, por exemplo, que o Ocidente tem uma série de valores corruptos, que o Ocidente precisa voltar a ler as escrituras sagradas, porque o Ocidente tenta desvirtuar, inclusive o mundo oriental, com as suas pautas não morais. Falou, por exemplo, da questão, inclusive colocou dentro do mesmo pacote, tá? A pedo, não posso falar aqui no YouTube, né? Mas quando tem relações ali, né, com menores de 18 anos, tal, colocou isso. E casamento de pessoas do mesmo sexo dentro do mesmo pacote. São valores ocidentais que eles estão tentando colocar aqui na Rússia. E eles não vão conseguir fazer isso. Inclusive falou, tá, que o Ocidente considera normal casamento de pessoas do mesmo sexo, só que isso é uma coisa antinatural e que a Rússia nunca vai deixar isso acontecer. Complicado, né? Colocar dentro do mesmo pacote. E falou, a gente sabe, pessoal, que, por exemplo, foi aprovado no ano passado pela Assembleia, pela Duma, uma lei que proíbe propagandas que incentivem a homossexualidade na Rússia. Produções culturais, livros, filmes e tal. A questão é, né? O que incentiva a homossexualidade? Se a gente pegar, por exemplo, como referência a Belarus, que tem uma lei muito parecida, eles proíbem passar Harry Potter e Friends, alegando que isso incentiva algum tipo de desvio de gênero, né, segundo eles ali, tá? Então, assim, isso pode ser utilizado, claro, para coibir que produções culturais ocidentais entrem na Rússia, segundo ele, para não desvirtuar os valores morais do Oriente, tá? E falou também sobre a questão dos incentivos que a Rússia vai dar. A Rússia sabe que está numa situação complicada, mas que ela vai reerguer a economia, mesmo sem apoio do Ocidente, com financiamento e juros baixos. A Rússia é um país que pensa na população da Rússia, segundo Putin, claro, e esses incentivos econômicos, esses pacotes e subsídios nos juros para a contração de empréstimos, abertura de novos empreendimentos, consumo mesmo da população da Rússia, vai conseguir melhorar sua situação socioeconômica. Ou seja,
De grande novidade acerca de uma nova mobilização, um novo momento de invasão, convocação ali de militares para um avanço muito grande na Ucrânia, não foi feito. Quer dizer que não vai acontecer? Não quer, pode ser que eu não queira adiantar só, percebe? Mas colocou muita expectativa num pronunciamento que de fato não trouxe grandes novidades. Críticas ao Ocidente, culpar o Ocidente e colocar que a guerra, a ocupação, né, enfim, a operação militar especial, ela não vai terminar bem para os ucranianos. O Putin garantiu, é impossível vencer os russos no campo de batalha. E aí, pessoal, o que você achou da declaração do Putin? Sem grandes novidades, hein? Deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.